Olá, queridos, paz e graça a todos vocês, amados. Que bênção, alegria, uma satisfação poder estar dando continuação no nosso estudo, nas nossas pré-aulas para a Escola Bíblica Dominical. Essa revista é do primeiro trimestre, nós agora estamos em 2020, e o título dessa lição é A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Essa revista é uma revista da CPAD. Nós agora também alcançamos a lição de número 8. Ela tem o título O Início da Civilização Humana. Desde já, eu quero agradecer a todos vocês que têm curtido, têm compartilhado e têm feito o seu comentário. E você que está nos visitando, nos assistindo pela primeira vez, nós também desde já quero te pedir que você venha nos ajudar. Como? Compartilhando, curtindo, você se inscreva no nosso canal e ficará por dentro de todo o nosso conteúdo. Fica aqui o meu abraço, o meu carinho a todos vocês, que Deus abençoe a cada família, a cada irmão e a cada irmã, em nome de Jesus. Então o texto áureo, que é o texto ouro que nós falamos, o texto principal, diz aqui em Gênesis capítulo 4, versículo 17. E conheceu Caim, a sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Na verdade prática, uma das missões do ser humano é povoar a terra, dominar os segredos da criação divina e fundar uma sociedade que venha a glorificar o nome de Deus. Então essa é a missão do ser humano, na Terra. A leitura bíblica em classe, os versículos-chave se encontram em Gênesis capítulo 4 e versículo de 1 a 16. Nós veremos aqui, nós não vamos ler, mas você pode estar lendo aí, porque nós temos que ganhar tempo aqui para o vídeo não ficar muito longo. Então nós vemos aqui o objetivo geral dessa lição é esclarecer que Deus intervém na civilização humana. Então nós vamos ver aqui que Deus está sempre intervendo, em toda a civilização humana, até porque Ele é soberano sobre todas as coisas. O primeiro tópico é conceituar a origem da civilização humana. E o segundo tópico, correlacionar a civilização e conflito. E o terceiro tópico, demonstrar a Deus que intervém na civilização. O ponto central dessa lição, onde o escritor diz aqui, fundar uma sociedade que glorifica a Deus, é o que o Pai espera do homem. Então Deus espera que nós fundamos uma civilização, uma sociedade que venha sempre estar colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida, Na introdução, o comentarista, ele diz aqui, nessa lição, estudaremos a origem da civilização humana. E, para tanto, focaremos no capítulo 4 de Gênesis. Veja só, pois é justamente aí que encontramos a primeira cidade construída pelo homem, em Gênesis capítulo 4. Em seguida, veremos por que a civilização é marcada por tantos conflitos, dissoluções e violência. Apesar de tudo, Deus jamais deixou de intervir, nos negócios humanos. Além de Criador, Ele é Senhor de todas as coisas. Então, a concluir nossa aula, mostraremos que somente o Evangelho de Cristo pode redimir a civilização atual. Somente o Evangelho de Cristo Jesus pode fazer com que uma civilização venha agradar a Deus. O primeiro tópico, a origem da civilização humana. Nesse tópico, definiremos a civilização humana e realçaremos o casamento como base da civilização e mostraremos o trabalho como meio de sua subsistência. A civilização é um projeto de Deus. Não temos dúvida que a civilização é um projeto, de nosso Deus. E olha só, no primeiro subtópico, definindo a civilização. Segundo o dicionário House, a civilização é o conjunto de aspectos peculiares à vida intelectual, artística, moral e material de uma época, de uma região, de um país ou de uma sociedade. Foi o que Adão e seus descendentes demonstraram
logo após a queda. Em Gênesis capítulo 4, falando sobre esse início da civilização. E nós vemos que a civilização, ela é projeto de Deus, foi Deus que criou. Não foi Adão, não foi o homem que criou a civilização. Foi Deus que criou a civilização. E olha só, queridos, Deus, desde o início de todas as coisas, ele já estava aqui. A palavra de Deus diz em João, no Evangelho de São João, capítulo 1, diz aqui, no versículo 1 também diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então, Deus estava no princípio. Então, tudo foi criado por Deus. E veja só, então a civilização é projeto de Deus. Se Adão não tivesse pecado, haveria civilização? Será que se Adão não tivesse pecado, será que haveria civilização? Sim, porque a civilização não foi Adão que criou, é projeto de Deus. O processo civilizacional seria muito mais brilhante e proveitoso. Nós vemos aqui porque o homem cumpriria plenamente a vontade de Deus quanto ao desenvolvimento de nosso planeta. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então nós vemos aqui o segundo subtópico, o casamento como base da civilização. Como que é? A civilização começou com o Estado? Começou com a cidade? Começou com o povo? Não, começou de um casamento. Aí com o casamento inicia a família e inicia então a civilização. A civilização humana teve início quando Adão recebeu Eva como esposa. Tá vendo? Vemos aqui então que a civilização humana ela teve início quando Adão recebeu a Eva como sua esposa. Então, no casamento, querido, que inicia ali a família, que inicia ali, né, uma civilização, porque começa a se entender um outro. A civilização é um pacote de normas, de regra, que o homem vai se entendendo um com o outro, vai se agrupando com o outro ali. Existem pessoas que é incivilizado, quer dizer, que não tem civilização nenhuma, são dos bárbaros, né? Conhecimento das normas de um Estado. Então a civilização, ela tem esse poder, né, de colocar as pessoas dentro de um Estado, dentro de um grupo, de uma norma. Veja aqui então, Gênesis capítulo 2, versículo 18 ao 25. A partir daí, não somente a família, mas a nação, o povo, o Estado tornaram-se possíveis. Gênesis capítulo 5 e capítulo 10 vem falando da civilização. Portanto, sem o casamento, cujo real modelo encontraremos na Bíblia Sagrada, a civilização humana seria impossível. Quer dizer, sem o casamento, para iniciar essa família, a civilização seria impossível, né? Porque cada um tomava a sua direção. Aliás, até a própria Igreja de Cristo, apresentada como a sociedade perfeita, tem um casamento bíblico, a sua base espiritual, moral e emocional. Veja aqui, Efésios capítulo 5, versículo 22 e 30. Terceiro subtópico, a subsistência da civilização. Como que subsistiu a civilização? Diz aqui, a Bíblia Sagrada apresenta o trabalho não como um fim de si mesmo, mas como um meio à subsistência humana. Então, o trabalho faz parte dessa civilização, né? Da subsistência humana. Então, vemos que nós temos que trabalhar. Lá no céu, nós vamos trabalhar, mas o trabalho de gozo, de alegria, né? Não tem esse cansaço. O cansaço veio por causa do pecado do homem, que o Senhor disse que agora o homem ia viver, comer do trabalho, do suor do seu rosto. No Salmo de número 128, versículo 2, e 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Quer o homem tivesse pecado, quer não poderia escapar ao trabalho, pois o próprio Deus é apresentado por Jesus como um exemplo nesta área. Gênesis capítulo 2, versículo de 1 a 3 e João capítulo 5, versículo 17. Além disso, Deus criou Adão para governar o mundo, né, a uma atividade que requer atenção e esforço concentrado. Gênesis capítulo 1,
versículo 26 e 28. Então, nós vemos aqui, né, que o Senhor já tinha criado o homem já para isso, para que ele viesse trabalhar com esforço e concentrado naquilo que ele estaria fazendo. Não era de qualquer maneira, né? Após a queda, né, o trabalho humano tornou-se um enfado devido à enfermidade do planeta. Gênesis capítulo 3, versículo 19, e João capítulo 5, versículo 7, Romanos capítulo 8, versículo 19 a 22. A síntese do tópico 1, o resumo do tópico 1, diz aqui: a civilização humana é um conjunto de realizações espirituais, morais, sociais, materiais, econômicas da vida humana no lugar. Segundo tópico, civilização e conflito. Observamos agora como a inveja, o homicídio, a poligamia, a desordem social marcaram a civilização humana desde o início. Então, desde o início que essa civilização ela vem enferma, ela vem corrompida, né? Até chegar aqui em nós, até chegar em Jesus, né? Primeiro subtópico, Caim e Abel. Os primeiros filhos de Adão dedicaram-se à subsistência básica da civilização humana, agricultura e a pecuária. Caim fez-se lavrador, enquanto Abel, seu irmão, dedicou-se ao pastoreio. Gênesis capítulo 4 e o versículo 2. Então, os dois filhos de Adão aqui, a subsistência básica na época deles, né, era a agricultura e a pecuária. Olha só. E sem ambas as atividades, a civilização torna-se inviável. Eclesiastes capítulo 5, versículo 9, e segundo a Crônica, capítulo 26, versículo 10. Foi nas convergências de ambas as atividades que Caim, o agricultor, movido por inveja maligna, matou Abel, o pecuarista temente a Deus. Gênesis capítulo 4, versículo 8. Então nós vemos que foi nessa divergência, né, de um ser melhor do que o outro. Aqui Caim, então, mata o seu irmão Abel. Segundo subtópico, a cidade de Lameque. Enoque, não confundir com o piedoso ancestral de Noé. Então esse Enoque aqui não é confundir com aquele homem que era temente a Deus, que ele foi transladado porque ele andou com Deus, né? Foi o nome da primeira cidade fundada na terra, estabelecida por Caim, logo após este haver assassinado Abel. A cidade de Enoque foi marcada pela violência e pela banalidade quanto à vida humana. Então, essa cidade, né, que trouxe o nome do filho de Caim, que era a cidade, né, de Enoque, ela foi marcada, a civilização deles ali era cruel, onde os homens eram más, né, que matavam os outros, né? Tanto é que Lameque, um dos netos de Caim, matou 2 homens por motivos fúteis e em seguida celebrou o seu duplo homicídio com uma poesia. Gênesis capítulo 4, versículo 23 e 24. Então nós vemos ainda no dia de hoje que o mundo jaz no maligno. O homem que não ainda conhece a palavra, ele anda desordenado, fazendo o que vem na sua vontade, né, do seu querer. Desde então, a violência vem sendo celebrada em poemas, crônicas, romances e filmes, mas virá o tempo em que os homens não mais aprenderão a se matarem. Isaías capítulo 2, versículo 4. Então, hoje nós vemos que o mundo jaz no maligno, como diz a palavra do Senhor, que não é diferente da cidade de Lameque, onde os homens fazem poemas, né, faz suas músicas, dançando de qualquer jeito, né, os seus carnaval, fazendo também seus filmes de qualquer maneira, desobedecendo a Deus. Então, esse homem também hoje, essa civilização que está enferma, precisa de ter um encontro com a palavra de Deus. O terceiro subtópico, a tecnologia. Vemos aqui, paralelamente, a sua iniquidade, a civilização caimita, instalada na cidade de Enoque, experimentou grande progresso da tecnologia, né? Nós vemos que é econômico e artística. E olha só, aqui também essa civilização caimita, ali instalada na cidade de Enoque, eles tinham também ali, experimentou
o grande progresso também da tecnologia, do econômico e artístico. Então ali eles tinham a arte, né, tinha ali, trabalhava, né, com as suas economias, e também eles, né, tinham a tecnologia, onde eles tinham ali o progresso da tecnologia. Imagina, né, o que esses homens praticavam, né, com a tecnologia, porque a tecnologia hoje para nós, ela pode ser uma benção, né, para nós fazer estudos, para nós podermos adorar a Deus, né, para podermos pregar o evangelho, anunciar as boas novas através da tecnologia. Mas muitos, queridos, usam para maldade, né, usam, né, para a iniquidade, né, para fazer o mal. Síntese do tópico 2, o resumo do tópico 2, diz aqui, os diversos conflitos marcaram a história da civilização humana. Terceiro tópico, Deus que intervém na civilização. Criador e Senhor de todas as coisas, Deus tem direito de intervir tanto na biografia de cada um de nós, quanto na vida das nações e na própria civilização. Veremos, finalmente, que o Senhor Jesus é a única esperança à civilização humana. Então, queridos, Deus, Ele é Criador, Ele é Senhor de todas as coisas, Ele é soberano. Foi Ele que criou. Então, Ele tem todo o direito de intervir nas nossas vidas, na vida da civilização, da sociedade, do Estado, do país. Então, Deus, Ele é soberano. Ele pode intervir na vida do rei, através de um rei. Ele pode intervir através, né, de um profeta. Ele pode intervir através de um presidente da república também. Deus pode intervir, porque Ele pode todas as coisas. E por isso eu creio que Ele está intervindo agora no nosso Estado, no nosso país, através, né, do nosso presidente. O primeiro subtópico, a intervenção na biografia de cada homem. Olha só, Deus interveio diretamente, por exemplo, nas biografias de Adão, Caim, Enoque, Gênesis capítulo 3, versículo 9, capítulo 4, versículo 6 e capítulo 5, versículo 24. Ele assim o faz, não apenas para disciplinar e punir, como também para recompensar aos seus servos. Hebreus capítulo 11 e versículo 6. Deus pode intervir, porque tanto Ele vai intervir para nos fazer o bem, né? Porque Ele nos ama, né? Ele tem o amor por nós, porque foi Ele que criou, e a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. A Bíblia diz que Ele nos amou ao ponto de entregar o seu Filho para morrer por nós. Então, por isso que Ele pode intervir, né? E o homem, ele não vai ter esse amor por nós, pelo outro homem. Eles querem destruir, mas Deus não. Deus pode intervir porque Ele intervém com amor. Segundo subtópico, a intervenção na história da civilização. No período da história sagrada, abrangendo o Antigo e Novo Testamento, Deus interveio diretamente na civilização por ocasião do dilúvio e da Torre de Babel. Gênesis capítulo 6, versículo 7 e capítulo 11, versículo 5. Então, queridos, nós vemos aqui que Deus, Ele já pode intervir. E Ele interveio aqui no tempo do dilúvio, porque o homem estava se corrompendo, o homem estava fazendo desordenadamente as coisas. Então Deus interveio ali com o dilúvio, né? Até porque para salvar essa civilização. E aqui também Ele veio na Torre de Babel, porque o homem largou de olhar para Deus e agora ele fez do jeito que vinha na sua cabeça. Eles se uniram ali na Torre de Babel e largaram Deus e foram fazer da sua vontade. E ali, porque você sabe que o homem, ele vai indo, ele começa a se matar até a si mesmo, a si próprio, começa a suicidar. Então Deus interveio ali também na Torre de Babel para que o homem não viesse destruir, né, a humanidade e a civilização. Tudo por amor à humanidade. Terceiro subtópico, Jesus Cristo, a única esperança para a civilização humana. Então Jesus é a única esperança para essa nossa civilização, que veio enferma desde Caim até chegar em nós. O mundo jaz no maligno, né? Mas o Senhor Jesus, Ele veio para salvar e para dar vida, e vida com abundância, né? Às vezes somos levados a pensar
que o Senhor Jesus veio a este mundo apenas para salvar indivíduos. Todavia, o amor de Deus não se limita às biografias, porque Ele, amando o mundo de tal maneira, enviou o seu unigênito para salvar a todos, inclusive a civilização e a história. João capítulo 3 e versículo 16. Então, queridos, Jesus Cristo, Ele veio para salvar toda a humanidade, porque nós estávamos distanciados por causa do pecado. Então Jesus e Deus nos amou de tal maneira que Ele enviou seu Filho ao mundo para salvar a humanidade. Na grande comissão, somos instados a evangelizar até os confins da terra, pois o Evangelho de Cristo redime tanto pessoas como povos e civilizações. Mateus capítulo 28, versículos 18 ao 20, chegará o dia em que toda a terra encher-se-á do conhecimento do Senhor. Isaías capítulo 11 e o versículo 2. Jesus, então, agora sabendo que essa civilização, a única esperança é Jesus, é a palavra, então é a igreja, então agora nós temos que levar esse evangelho. Por isso Jesus disse, ide a todo mundo e pregar o evangelho, a toda criatura. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Agora aquele que não crê já está condenado. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Então, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Essa é a nossa missão, queridos. Esse é o trabalho. Por quê? Porque foi caída ali a civilização por causa se corromper, porque a civilização se corrompeu, a humanidade. Então agora Jesus vem, e nos dá esse trabalho para nós não ficar ocioso. Todo mundo tem um trabalho na casa do Senhor, de pregar o evangelho a toda criatura. A síntese do tópico 3, o resumo do tópico 3 diz assim: em Cristo, Deus continua a intervir na história humana. Glória a Deus. Queridos, terminamos aqui. Desde já eu quero agradecer a todos vocês. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Fica aqui. Até a próxima aula.